Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Diálogos da Gerovita. E nesse 10º episódio, estou aqui com a Vanessa Patrocínio. Pelo sobrenome, todos sabem, é da minha família, Vanessa Patrocínio, é minha linda irmã e querida. Eu vou apresentar a Vanessa para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. Vanessa Patrocínio, psicóloga clínica com ênfase na terapia cognitivo-comportamental, atuou por mais de 20 anos em recursos humanos, com desenvolvimento de carreira, treinamentos e gestão de pessoas, especializada em gestão de pessoas e psicologia clínica. Vamos direto ao assunto. Vanessa, a minha primeira pergunta para você é que você atende como psicóloga em consultório. Nós estamos presenciando toda uma alteração da pandemia, da quarentena, nessas últimas semanas. Quais têm sido as queixas mais recorrentes dos seus clientes nessas últimas semanas em relação à questão da pandemia? Muito bem. Bom, Wanda, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, pela parceria. Fico muito feliz em poder falar aqui para os seus seguidores, para os seus clientes, para o seu público, né? E muito contente também de poder contribuir nesse momento, porque a pandemia veio de uma forma totalmente inesperada, digamos que até que devastadora para alguns públicos, para algumas famílias, e as pessoas de fato sentiram muito isso. Num primeiro momento as pessoas recuaram, quem já fazia terapia comigo, não, tenho que parar de fazer terapia, não sei se eu vou ter dinheiro, não sei como é que vai ser o cenário financeiro, então teve uma mudança assim bem brusca, mas passado um mês as pessoas começaram meio que a entrar em pânico, né? Então voltou muitas pessoas me procurarem, muitos pacientes novos, e principalmente o que as pessoas trazem como principal dificuldade hoje é lidar com essa questão da ansiedade. Mas não é ansiedade, aquela ansiedade, preciso fazer tal coisa, preciso resolver tal coisa, tem uma viagem, aquela ansiedade que a gente costuma ter. É uma ansiedade de um futuro incerto. Então as pessoas estão com muita dificuldade de era até o final do ano, agora chegou o final do ano, não tem a vacina, vai até meio do ano. Então, essa instabilidade está gerando muita insegurança nas pessoas. Além disso, essa insegurança com a mescla da ansiedade, as pessoas estão se sentindo muito presas. Por mais que a gente saiba que tem muitas pessoas aí fora que não estão seguindo o isolamento, estão saindo, estão se divertindo, quem de fato está olhando para a pandemia como um processo de tomar cuidado, de se prevenir, essas pessoas estão tendo muita dificuldade de ficar em casa. Então, o inovar para elas é o que eu mais trabalho. Então, sei lá, ao invés de você sair no barzinho, faz um petisco em casa, ao invés de você levar as crianças para o parque, inventa uma grama artificial dentro de casa, fazer alguma coisa que você consiga ter um movimento e ter uma diversão dentro de casa, sempre com uma rotina para que as pessoas consigam, não é só ficar em casa ou trabalhar home office, consigo fazer alguma coisa para me divertir. Interessante, tá. Muito interessante. E agora, aproveitando, você tem uma curiosidade muito grande, porque por muito tempo se tinha uma crença assim, que atendimento psicológico é coisa de louco. E nós escutamos isso por muito e muito tempo. E eu fiquei pensando esses dias, nossa, como que será que está isso hoje? Como será que a sociedade vê a questão do atendimento psicológico? Como está sendo a sua percepção? O que você tem para dizer em relação a essa crença antiga? Isso existe ainda? Sim, essa crença não mudou em nenhum momento. Eu sou formada desde 2002 e desde o início da minha faculdade, que foi antes de 2002, eu escuto isso. Então, isso é uma coisa que você escuta constantemente. Até pessoas que têm receio de chegar até o consultório, os familiares. Eu atendo, por exemplo, pessoas que não falam para a mãe ou não falam para o marido, porque eles vão criticar. Então, isso ainda tem muito forte. Porém, eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Em todos esses anos de consultório, eu não atendi nenhuma pessoa que é louca. Tá. Porque o público que procura terapia é um público, vou usar o termo normal, mas que está na normalidade, no senso comum. Não vou falar que eu não atendi louco, porque quando eu já trabalhei dentro de clínica mesmo, especializada em doenças mentais mais severas, obviamente que eu atendi esse público. Mas em clínica, no consultório particular, dentro de empresas, com psicólogo organizacional, você não encontra esse tipo de pessoa.
Porque quem procura terapia mesmo são as pessoas que têm problemas de trabalho, problemas de relacionamento, problemas de convivência com pai, com mãe, com filho. São as queixas que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia. Para algumas pessoas isso é muito mais forte, mais impactante, para outras não. Pessoas que trazem um histórico de infância ou de abusos, de traumas mais severos, de agressividade. Então isso tem um impacto muito grande na vida adulta. Mas dizer que a gente atende louco só se você tiver instituição específica para doenças mentais mais severas. E até a questão mesmo do termo, né? Isso você falou, doenças mentais, né? Eu acredito que não seja correto chamar de louco mais, mas em si a pessoa tem uma doença mental, seria isso? Sim, isso mesmo. E aí você falou um pouquinho das queixas, dá uma resumida assim, de modo geral, assim, quem são as pessoas que te procuram? Qual que é o público mais frequente que te procura? Você falou um pouquinho das queixas, mas quais são as queixas mais frequentes e como que você encaminha isso? Como que você ajuda essas pessoas nessas queixas? Sim. 95% do meu público é feminino. Atendo alguns casos de homens, sim, me procuram pouquíssimos. Então, hoje, por exemplo, eu atendo, da minha demanda toda de pacientes, eu tenho 3 pacientes homens. Então, é muito pouco comparado ao público feminino. Então, sempre são mulheres, a maioria mulheres, lá entre 20, 23, 40, 45 anos. Algumas pessoas mais velhas que isso atendo, sim, mas também é um público bem pequeno que procura de fora, assim, muito pontual. Tô com esse problema, tive essa dificuldade, trata-se de forma muito pontual e essas pessoas acabam não ficando muito tempo. As pessoas que têm uma preocupação maior com o seu autocuidado, com o seu autoconhecimento, ou que vivem em situações de constante oscilação de dificuldades no dia a dia, elas me procuram mais e se mantêm. Então, eu tenho um público que já está comigo há muito tempo, até pessoas que já poderiam ter alta, mas não querem ficar sem a terapia, porque sabe que ali é uma válvula de escape, é um momento onde ela vai ter para ela de autocuidado, de poder desabafar, colocar as coisas para fora. Então, tem um público que já está comigo há bastante tempo nessa linha. Já resolvemos questões pontuais, poderia até já não precisar mais fazer terapia, mas fazem questão de manter, porque nunca se sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, né? Uma espécie de prevenção. As queixas principais, assim... Isso, as queixas principais são problemas de relacionamento, sei lá, vamos chutar uns 70% de relacionamento mulher com homem, mulher que não consegue um relacionamento, que não fica duradoura num namoro, ou problemas de casamento mesmo, e os demais geralmente problema de trabalho ou problema em casa, com pai, mãe, com filho. Mas a grande maioria problemas de relacionamento. E esse problema de relacionamento a gente pode colocar também problemas interpessoais, problemas de relacionamento com amigos, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Basicamente isso. Como que eu trato essas pessoas? Legal, no primeiro momento, Wanda, eu vou sentar com esse paciente e tentar entender tudo o que está acontecendo ali na história dele. Então, desde a infância, adolescência até a fase adulta, os principais questões que essa pessoa passou, as principais dificuldades, os principais medos. Eu preciso de uma média de 4 a 5 consultas para entender quem é meu paciente, quais são os padrões, crenças, traumas, medos, sonhos, paixões, família, de 4 a 5, porque cada consulta tem 50 minutos de atendimento. Lá para a 5ª consulta eu já sei mais ou menos o jeitão do meu paciente. E aí dá para entrar de uma forma mais profunda em questões que podem ser mais delicadas. Por que só após isso? Porque eu não sei com quem que eu estou lidando. De repente a gente vai mexer numa ferida e aquilo pode levar a pessoa a ter um surto. Vai mexer numa ferida e aquilo vai trazer questões que a pessoa pode ficar mais depressiva. Então, primeiro eu preciso entender de uma forma bem ampla quem é esse paciente para poder conseguir entrar nesses assuntos emergenciais. E aí tem de tudo. Tem pessoas que já foram abusadas, tem pessoas que apanharam na infância, pessoas que ficaram muito isoladas, crianças que ficavam sozinhas desde muito cedo. Então, tem diversas situações. Num primeiro momento eu entendo tudo isso, trago esse paciente para a realidade dele olhar tudo aquilo que ele viveu, dele aceitar problemas, dele aceitar as limitações, dele aceitar as dores. Faço um trabalho de autoestima, principalmente para resgatar as coisas boas. Quando a pessoa começa na terapia, ela começa muito mexida.
Então, dificilmente ela consegue ver uma característica boa dela, como, por exemplo, ser paciente. Tem pessoas que nem percebem que são, porque está com muitas questões, muitas angústias envolvidas. E aí eu vou tratando de acordo com cada realidade. Tem pacientes que eu indico algum tipo de atividade, tem pacientes que a gente direciona para ele ter uma rotina melhor durante a semana, tem pacientes que a gente procura dentro da essência dele o que pode fazer com que ele se sinta mais confortável, e aí para cada um deles. Vai ter casos de pessoas que vão indicar para ir no médico, para ir numa terapia mais específica, ou, por exemplo, olha, simplesmente resgate contato com seus amigos de infância e adolescência para você voltar a ter um ciclo de relacionamento. Então, vai depender de cada um, a tratativa daquela queixa que o paciente trouxe. Você comentou sobre a questão da faixa etária, mas eu sei que você já atendeu crianças e atende crianças ainda assim, quais são... o que leva a criança a ter necessidade de passar por atendimento psicológico, de modo geral, assim, na sua experiência? Eu não trouxe tanto criança nesse comentário de idade, porque hoje eu estou atendendo pouquíssimas. Hoje eu estou atendendo apenas 2 crianças. Por conta da pandemia, os pais não estão saindo muito com as crianças estão ficando mais em casa. Então, hoje eu estou atendendo pouquíssimas crianças e acho que adolescente também bem pouco, se eu não me engano, 2 também. Mas, de um modo geral, a maior parte das crianças que vêm para atendimento são crianças que são muito agitadas, crianças que são muito nervosas, que você percebe que a criança se irrita com muita facilidade. Muitas vezes ela está vivenciando isso por questões de dentro do núcleo familiar mesmo. Ou uma pessoa também é mais agitada, ou a mãe é mais... tem mais irritabilidade, e essa criança acaba fazendo isso. Acontece também em muitos casos de repente vir um membro novo, um irmãozinho mais novo, uma irmãzinha mais nova, essa criança começa a ter um comportamento para chamar atenção, mas a grande maioria é criança muito agitada, sem paciência, explosiva, e aí tem que fazer todo um diagnóstico, né? Essa criança vai ter que ir no neuro, vai ter que passar num pediatra mais específico para fazer os exames, que pode ser que de fato tenha alguma coisa comprometendo. Eu já recebi alguns casos de criança com problemas de aprendizado, mas como não é a minha especialidade, eu indico para uma colega que tem a especialização para isso, trabalha com isso há bastante tempo. Mas se for só a questão da dificuldade de interação da criança na escola, aí fica comigo. Agora, se for de aprendizagem mesmo, aqueles transtornos mais específicos, aí eu direciono para uma colega. E você comentou assim, como você atua, como que você encaminha, e você em um determinado momento você comentou que dependendo do que você pode ter que encaminhar ou sugerir ou direcionar para outras ferramentas, para outras terapias, para outros profissionais, para trabalhar de forma integrada. Na sua opinião, assim, como que essas técnicas se integram, essas terapias, né? Como que a psicologia e a HQI, elas se integram na sua opinião? É uma integração, não vou dizer que é perfeita, mas é uma integração assim excelente, porque na terapia eu vou buscar todos os pontos, todos os traumas, todas as dificuldades com o meu paciente. Muitos deles conseguem ressignificar aquilo e viver o resto da vida. Porém, tem alguns que ficam revisitando isso o tempo inteiro na sua consciência. Então, por exemplo, um trauma da infância que a gente foi, buscou, tratou, identificou. Por vezes ele vai trazer de novo essa questão para mim no consultório. Se a gente aplica uma técnica da homeostase quântica informacional que elimina de fato aquele conteúdo, pode ser que ele nem lembre mais, como a gente já viu e temos a experiência dessas situações. Então, quando a pessoa me procura para alguma técnica específica, eu vou entender como que ela é, o que ela está precisando, e muitas vezes indicar para fazer essa terapia, que é uma terapia que faz toda a diferença, né? Eu penso isso também, né? Na experiência que nós temos, eu percebo assim que como a HQI, ela tem essa intenção de fazer eliminações de informações para acabar trazendo a questão de equilíbrio, levar a autocura. Então, a integração com a psicologia é muito interessante, porque, como você disse, traz à tona, e aí com a HQI nós fazemos as eliminações. Então, as pessoas que precisam dessa ajuda, desse apoio, nós também fazemos essa indicação para trabalhar de forma integrada.
E aí, para Isso, finalizar, até porque a pessoa pode falar. Até porque a pessoa passa pela técnica da homeostase quântica informacional e às vezes ainda fica um resquício ali que ela tem um pouco de dificuldade de buscar, às vezes até de acessar. E aí, com o processo terapêutico, você vai trabalhando, vou indo pelos caminhos que eu consigo driblar a consciência do paciente, driblar aqueles bloqueios, e aquilo vem à tona. Quando vem à tona, a eliminação é extremamente assertiva. É maravilhoso, isso mesmo, Vanessa. E para finalizarmos então nosso programa, que mensagem final você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo? A mensagem que eu digo sempre, assim, em consultório, na minha roda de amigos, nos grupos que eu participo, o autoconhecimento ele faz diferença para todo mundo. Busque se conhecer sempre, conhecer você, os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta. Busque sempre, assim, o que a sua essência pede, o que lá dentro de você sente que foi o que te deixa feliz. Aí, se você olhar para mim e falar assim, Vanessa, eu não sei o que me deixa feliz hoje, busca na sua história. Momentos que você viveu que foram plenos, de alegria, de serenidade. Não precisa ser só momentos que você está lá se divertindo, não. Às vezes você está, de repente, contribuindo com uma criança numa lição e aí você sente que aquilo é prazeroso. Você foi até o banco e alguém pediu alguma ajuda, você percebeu que aquilo é legal. Busque dentro de você aquilo que você, ao longo da sua história, te fez se sentir bem. Um crochê, um tricô, e aí você deu para alguém, a pessoa gostou. Tudo isso faz com que você tenha mais autoconhecimento, com que você olhe mais para você, com que você se sinta mais pleno. E aí, diante da sua essência, estando aquecida, estando sendo revisitada o tempo inteiro, os problemas se tornam menores. Que eu escuto muito em consultório as pessoas falando, nossa, mas é difícil. Às vezes pode ser difícil, mas a solução muitas vezes ela é simples. Uhum. Então, o autoconhecimento é o que eu indico para todo mundo, assim, diariamente. Uma dose de autoconhecimento diária. Muito bom. Nossa, Nê, como eu te chamo, muito bom conversar com você dessa forma diferente, não como irmã, mas como profissional, e você poder disponibilizar esse conhecimento de anos que você tem, dessa sua super experiência, cuidadosa, acolhedora. Já vi alguns depoimentos no seu Instagram de cliente sua, elogiando o seu trabalho. Então, parabéns e agradeço assim de coração você estar comigo nesse 10º episódio do Diálogos da Gerovida. Imagina, eu que agradeço muito. Você sabe que eu tenho uma queda muito especial pela Gerovida, né? Ela também faz parte de mim, então poder contribuir um pouquinho com a minha experiência, com o meu olhar, com a minha vivência para esse momento da Gerovida, que aliás está incrível os diálogos, né? Fico muito feliz. Tá certo, então um grande beijo. E por hoje é isso. Agradecemos a sua participação e assistir o nosso 10º episódio. Até o próximo Diálogos da Gerovida. Obrigada. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!